Quero dizer que vocês aí nesse sobretom estão muito lindas. Que Deus possa continuar honrando as suas vidas. Quero honrar Jesus pela vida dos pastores, pastor Paulo Venâncio, pastora Cleia Brito e os demais líderes que fazem parte desta casa. Que Deus possa recompensá-los em nome de Jesus. Somos gratos a Jesus porque Ele está aqui. Antes de nós chegarmos, Ele já estava nos aguardando para esta reunião. E eu louvo a Jesus por isso. E nós sabemos que Ele está aqui conosco, mas nós temos uma sede no coração, que é de encontrar com Ele face a face. O nosso desejo é ver Jesus como Ele é. Aleluia. E antes de ministrar a palavra, eu quero louvar Jesus com você. Você pode me ajudar? Abra sua harpa no hino de número 469. E eu quero pedir a sua ajuda. Estou bastante rouca, afônica, mas vamos adorar Jesus. Glória a Deus. Posso contar com você? Amém? Vamos adorar Jesus com o hino 469. Aleluia. Aleluia. Esperamos. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Oh, quando ouvi Jesus meu nome proclamar. Você crê também? Então me ajude. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero, aleluia. Nós te esperamos, Jesus. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que na glória vai meu nome pronunciar. Glória. Glória, glória, aleluia. Eu espero, eu espero, eu espero. Oh, que música suave há de ser para mim ouvir. Imagina a igreja. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero. Oh, nós te esperamos, Jesus.
glória, aleluia. O meu nome ouvirei. Oh, aleluia. Glória, glória, aleluia. Eu espero ver Jesus a me chamar. Oh, aleluia. Aleluia. Essa é a nossa maior esperança. Glória ao nome de Jesus. Você pode se colocar de pé junto comigo para lermos a palavra do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus narrado pelo evangelista João, capítulo de número 4. Aleluia. Glória a Deus. Abra Evangelho de João, Evangelho de Jesus, narrado pelo evangelista João, no capítulo de número 4. Glória a Deus. Tu és santo, Jesus. A ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Enquanto você encontra João capítulo 4, eu quero fazer menção do tema desse encontro, que está na epístola aos Romanos capítulo 12. Segura João capítulo 4 aí, amém? Enquanto isso eu farei a leitura de Romanos 12, 1 e 2, que diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelo que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2, que é o tema. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Jesus. Todos acharam? Amém? João capítulo 4. Farei a leitura de alguns versículos e eu gostaria que você me acompanhe. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era ali necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era por volta da hora sexta, ou era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, ou não tem com que tirar, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água tornará a ter sede,
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não venha mais aqui e não precise mais aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chama o teu marido e volte aqui ou vem cá. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e este que agora tem não é teu marido. O que você disse é verdade. A mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas o que vocês dizem que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar? Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, e eu falo contigo. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram de vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou porque o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo quanto eu fiz. Não será ele porventura o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso os discípulos pediam a Jesus dizendo: mestre, coma. Mas Jesus disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Eu quero te convidar, mesmo que nós tenhamos orado antes, a dirigirmos a Jesus mais uma oração. Você pode orar comigo? Pai, nós te somos gratos pela tua palavra. Nós te somos gratos porque o Senhor fez com que essa palavra chegasse até nós. Tu sabes o trajeto que houve, desde quando tu sopraste no ouvido do escritor, até os nossos dias. Mas tu preservaste a tua palavra, para que o nosso coração fosse alcançado. Nesta noite nós abrimos mão de quem nós somos. Pai, nós nos esvaziamos e dizemos: fica à vontade entre nós. Porque nós temos sede de ouvir a tua palavra. Usa a tua palavra nesta noite. Acerta o teu alvo. Honra o teu nome neste lugar. É a nossa oração a ti, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando nós olhamos para esse texto e nós pensamos também a respeito da mente,
orando ao Senhor, Deus ministrou ao meu coração uma palavra que trata a respeito de uma mente transformada a partir de um encontro com Jesus. Porque algumas vezes, algumas coisas não vão mudar. Jesus, quando ele esteve entre nós, ele disse que no mundo tereis aflições. Mas ele disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é certo que nós sempre enfrentaremos algumas dificuldades. Algumas vezes nós podemos ser deixados para trás. Ser deixado para trás, ser abandonado, ser decepcionado, passar por situações dolorosas. E todas as vezes que nós passamos por situações dolorosas, essas experiências nos marcam de alguma forma. Algumas pessoas desenvolvem feridas muito profundas. Algumas pessoas são bloqueadas, são travadas. Se alguém falar para ela: vai fulano, ela fala: se fosse a Maria daria certo, se fosse a Joana daria certo. Mas como assim eu? É fato que nem toda pessoa que tem um bloqueio, seja por causa de decepções, por causa de frustrações, mas nós sabemos que frustrações, decepções causam bloqueio na nossa vida. E Deus não nos criou para uma vida de bloqueio. Eu preciso dizer para você que Deus te criou para crescer, para multiplicar e para encher a terra daquilo que Deus gerou em você. Desde o início foi assim. Quando Deus cria o mundo perfeito e coloca nele o homem e a mulher, Deus os vê como um casal capaz de crescer, de ir avante, de avançar. Mas o pecado corrompeu a natureza. O pecado acabou com a prosperidade do mundo. O pecado afastou o homem de Deus. Aquela mente perfeita, aquela mente curada, aquela mente sarada. Com o pecado, ela se deteriora. Mas o incrível que eu preciso compartilhar com você nesta noite é que Deus, quando Ele envia Jesus, Ele envia no intuito de restaurar. Nós não somos melhores nem maiores que ninguém. Mas Deus, Ele tem algo com a tua vida, de que você vai produzir, de que você vai gerar no lugar que Deus te plantou. E às vezes algumas circunstâncias podem impedir, podem nos bloquear, podem nos travar no decorrer da vida. Mas no texto que nós lemos, nós encontramos a história de uma mulher que mostra o poder transformador da presença de Jesus. Perdemos muita coisa no Éden.
Mas posso te dizer uma coisa? Nem tudo está perdido. Ainda há um projeto de Deus a respeito da tua vida. Mesmo se alguém olhar para você e dizer assim: ah, bem você. Não poderia ser a irmã Maria? Deus está dizendo para você nesta noite: é com você que eu conto. A história que nós lemos diz que Jesus ouviu um burburinho. Os fariseus estavam discutindo que os discípulos que Jesus batizava mais discípulos que João. Bem que Jesus não batizava, mas eram os seus discípulos. Quando Jesus ouve o burburinho dos fariseus, a Bíblia diz que ele resolve tomar uma atitude. Ele deixa a Judeia e vai para a Galileia. E aqui nesse versículo eu já aprendo algo com Jesus. Que os burburinhos do mundo, que as discussões alheias, elas não podem bloquear o nosso propósito. Não importa o que o mundo diga, não importa o que a serpente diga, importa o propósito que Deus confiou a você. Tem alguém dizendo não vai dar nada. E o propósito, crente? Jesus deixa então aquela discussão que dá em nada. E ele vai para a Galileia. E o texto que nós lemos diz que era-lhe necessário passar por Samaria. E quando você observa, o texto, o escritor usou um pronome pessoal relacionado a ele. Era-lhe necessário. Não era necessário para outra pessoa. Não era necessário para alguém que estava perto. Era necessário para Jesus. Jesus tinha uma necessidade de passar em Samaria. Aí eu preciso dizer para você que Samaria não era lugar onde um judeu consideraria um lugar necessário para a passagem. Eles faziam um roteiro, um percurso maior para fugir de lá. Mas Jesus, com o seu plano eterno, olha para a terra e diz: lá há uma necessidade. E ele vai para uma região de Sicar, uma cidade chamada Sicar. E a Bíblia diz que ele chega lá. Eu acho incrível. A Bíblia diz que os discípulos são despedidos para comprarem comida. Tem hora que eu faço uns cálculos e você analisa o seguinte: Jesus está acompanhado de 12 pessoas. 12 pessoas, mais Jesus, 13 pessoas. Calcula comigo, crente. Precisa despedir 12 pessoas para comprar alimento para 13. Só 2 seriam suficientes. Mas quando Jesus tem um propósito, ele cria ambiência favorável para que haja um momento a sós. Oh, meu Deus. E algumas pessoas não entendem. Muitas
muitos só ficam a sós com Jesus nas dificuldades, nas lutas, nas provas. E Jesus está requerendo de nós mais proximidade. Ele despede os discípulos, eles vão comprar comida. E ele senta no poço. Meio-dia. Segundo pesquisa, a região de Sicar, na sombra, é 50 graus centígrados na sombra. É comum que alguém busque água 5, 6 horas da manhã ou no final da tarde. Nunca meio-dia. Nunca no horário onde o sol está mais causticante. Mas Jesus resolve sentar no poço. No horário mais quente do dia. Ele senta aí, se você puder imaginar comigo. Sozinho, sem ninguém. Os discípulos já foram despedidos. Porque tem hora que Jesus tira algumas pessoas de perto de nós. E tem coisa que você nem deve reclamar. Deixa Deus trabalhar. Tem hora que você pensa assim, todo mundo foi embora, é prejuízo. Não murmura, crente. Tem coisa que é Deus trabalhando, tratando, sarando, podando. Jesus senta e fica lá sozinho. A Bíblia não diz isso. Mas eu imagino o relógio do céu. Assim, daqui um minutinho ela chega. Oh, aleluia. A Bíblia diz que Jesus está sentado no poço. Chega uma mulher samaritana. Quando ela chega perto do poço, ela chega para buscar água. Tudo que essa mulher carrega é um cântaro, mas um cântaro vazio. Ela chega sem nada. Ela chega desacompanhada. Não era normal, segundo a história, uma mulher ir sozinha buscar água por causa dos perigos à sua integridade. Mas ela chega desacompanhada. E tudo que ela tem é um recipiente, um cântaro. Mas dentro do cântaro não tem nada. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: mulher, dá-me de beber. Oh, quando Jesus diz dá-me de beber para uma mulher que nada possuía, a mulher exclama, ela admira. E ela diz, como assim? Como assim? Tu és judeu. E eu sou uma mulher samaritana. Para que você entenda, quando Salomão morre, Israel é dividido em 2 reinos. Reino do Norte e Reino do Sul. Um, a capital é Jerusalém, e o outro, a capital, Samaria.
Samaria tinha um monte Gerizim, onde os samaritanos agora começam a prestar cultos. Eles adoram lá do jeito deles, mas se misturaram com outros povos e adquiriram costumes que não deveriam adquirir. Os judeus consideravam o samaritano imundo, impuro, indigno de salvação. Ser um samaritano não era algo louvável. Mas essa mulher não era só uma samaritana. Além de ser samaritana, era uma mulher, segundo historiadores, um fariseu zeloso. No início do dia, sua primeira oração era: Adonai, obrigado porque eu não nasci pagão. Obrigado porque eu não nasci samaritano. E obrigado porque eu não nasci mulher. Então ser mulher e ser samaritano é a última pessoa no degrau. Mas a Bíblia diz que Deus do céu agendou o pior horário do dia para olhar alguém que o mundo dizia danada. E ele disse: eu vou investir em você. Oh! Para que entendamos, a lei que era vigente nesta época não permitia que uma mulher pedisse divórcio. Ela poderia sofrer abuso, ser maltratada, mas ela não podia pedir divórcio. Só os homens poderiam. Então, quando nós analisamos esse contexto da época de João, Evangelho de Jesus, narrado por João no capítulo 4, nós temos que uma mulher não podia divorciar. Mas se o marido acordasse de manhã e dissesse: não gostei de você, pode ir embora, ele poderia dar carta de divórcio e ela ia embora. Mas a mulher não poderia tomar essa decisão. Jesus chega para essa mulher nesse tempo e diz assim: dá-me de beber. Aí ela diz: como, tu não conhece? Tu é judeu, como que está conversando comigo? Eu sou uma mulher samaritana. Ela olha para a sua história, como muitos de nós olhamos e dizemos: porque para mim, às vezes o líder chega e diz assim: é você quem Deus está mostrando para esse cargo. Aí você fala assim: eu? Às vezes, alguém oferece uma oportunidade para você e diz assim: vai lá fazer uma entrevista, porque tem uma porta aberta para você. Tem uma fila de pessoas concorrendo àquela vaga. Aí você olha para si e diz assim: se fosse só uma pessoa concorrendo, que fosse eu iria. Mas como tem muita gente, eu não vou concorrer, porque eu olho para mim e eu não vejo habilidade. Eu não vejo capacidade. Às vezes você olha para a sua história e diz assim: mas justo eu que já passei por esses caminhos, eu que já enfrentei esse tipo de frustração, como comigo
contigo. Aí Deus usa um profeta e diz assim: vai lá e faz, porque eu confiei a você esta obra. E às vezes você teme e diz assim: mas eu te pergunto, desde quando que o céu erra? O céu não erra nome. Oh, aleluia. O céu não erra endereço. E se Deus marcou um encontro contigo, e Ele diz: dá-me de beber, não duvide que Ele está te pedindo algo. Ela diz: como para mim? Tu não sabes? Judeu não fala com o samaritano. Quando ela traz essa informação, Jesus diz assim: se tu conheceras. Se tu conheceras o dom de Deus, tu lhe pediria, oh aleluia, e Ele te daria água viva. Samaritana é uma pessoa que nem nome tem. Tudo que nós sabemos é apenas um adjetivo pátrio relacionado ao lugar da sua origem, mas nem nome sabemos. Jesus chega para uma mulher anônima e Ele diz assim: se tu conheceras a bondade de Deus. Porque existem momentos que nós olhamos para nós e nós esquecemos de analisar quem Deus é. E algumas vezes, até na oração, nós corremos o risco de duvidar e dizer: eu vou pedir, mas será? Eu digo para você nesta noite: se conheceras a bondade de Deus. Quando Jesus diz isso, ela diz: como assim? Tu nem tens com que tirar. Quando a nossa mente está limitada em coisas palpáveis, em coisas materiais, nós não conseguimos entender o que Deus tem conosco. Eu não programei, mas me veio à mente, e eu vou compartilhar com você. No ano de 2005, eu estava no setor 5 de Ariquemes. Pastora Cleia conhece a igreja lá do setor 5. Congregamos juntos alguns anos no mesmo ministério. Eu estava lá no setor 5. Na época, não tinha R$1 no bolso. Tudo que eu tinha era desilusão. Não tinha sonhos. Não tinha projetos. E eu confesso para você que eu tinha um cântaro, mas carregado de tristeza. Eu tinha voltado de Ji-Paraná, que eu fui para lá para estudar. E quando eu voltei de lá, Deus tinha pego o vaso, porque tem hora que Ele pega, né? Deus pegou o vaso, amassou,
virou depois de boca para baixo, depois que não tinha nada dentro. No dia que eu falei para Deus, tá bom, Deus, eu vou parar de brigar com o Senhor. O Senhor pode me levar para onde o Senhor quiser e fazer o que o Senhor quiser da minha vida. Eu abro mão, não vou mais discutir com o Senhor, porque Ele me ordenava uns negócios e eu não queria obedecer. Precisava renunciar muita coisa. Cheguei no setor 5, era uma reunião de jovens. As moças estavam todas no setor 5 e os rapazes todos na sede. Estava pregando o pastor Jacinto, de Mirante da Serra, na época ele morava lá. E eu lembro que naquele dia eu estava no culto. Eu gostava muito de cantar aquele hino de Rose Nascimento, Jó, fiel toda a vida. E aquela era a minha história. Eu não tinha nada, mas o pouco que eu tinha, nem esperança ficou. E eu cheguei naquele culto arrasada. Era uma consagração, sábado de manhã. Não tinha esperança, mas estava no culto. Tudo acabado, mas estava lá adorando. O mundo tinha desabado. E eu estou lá no culto. Deus toma o pregador. Eu estava cantando, eu lembro que eu cantei aquele hino. E sabe por que eu consegui cantar o hino fiel toda a vida? Eu não tinha dinheiro para comprar um playback. Eu lembro que eu pegava fita cassete e eu gravava o playback na fita cassete. Quando aparecia um hino novo, eu gravava o hino em cima e perdi o hino anterior. Minhas amigas não gostavam de emprestar e eu não tinha dinheiro para comprar. A minha amiga Evânia, a pastora Evânia, que hoje mora em Portugal, me doou aquele CD e eu adorei a Deus. Tinha um CD doado para adorar a Deus. Estou lá, adoro Jesus. Deus usou o pregador e disse assim: daqui uns dias tu gravarás CD. E eu estarei num congresso pregando. E eu pegarei na minha mão o teu CD, tu crê? Eu olhei para ele e pensei: Deus pode qualquer coisa. Sabe por quê? Porque algumas vezes nós olhamos para nós com o olhar terreno. E Deus quer que nós olhemos para as circunstâncias com o olhar que Ele tem. Jesus olha para a mulher e fala assim: ah, se tu conheceras o dom de Deus. Porque tem hora que os nossos olhos, a nossa mente fica presa no aqui, no agora, na circunstância limitada, na dificuldade que nós enfrentamos. E ele diz: se tu soubesses, tu pedirias. Se tu soubesses, tu pedirias. Você já conversou com Jesus? O que você está precisando? O que te dói? O que te aflige? O que te preocupa? Ela diz: Senhor, como assim? O
poço é fundo, tu não tens com que tirar. És porventura maior que o nosso pai Jacó, que cavou ele o poço, bebendo dele os seus animais, os seus filhos. Aí Jesus dá para ela uma lição. Aquele que beber desta água, essa água que tem aí no poço, se alguém beber, tornará a ter sede. As coisas humanas, como escreveu Salomão, são passageiras. Em Eclesiastes, Paulo escreve que nós não devemos nos atentar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E às vezes nós nos desesperamos porque nós estamos esperando em coisas materiais apenas. Ele diz: se beber, voltará a ter sede. Quando eu olho para esse versículo, eu lembro da saga que é as competições humanas. Você observa um jogador, um atleta. O sonho de todo atleta é ganhar uma moedinha, uma medalha. Aí ganha uma medalha de bronze, que alegria! Poderia ficar satisfeito? Mudar de vida? Não. Porque medalha não preenche. E também não transforma a mente de ninguém. Torna a ter sede. Ganha uma medalha de prata, é insuficiente. Ganha uma de ouro, agora é o auge. Aí você pensa, agora descansa. Não descansa. Agora eu quero mais uma de ouro, mais uma de ouro, mais uma de ouro. Porque as coisas daqui são passageiras. Quantas aflições nós temos, olhando no aqui, no agora. E Jesus dizendo: quem beber dessa água precisará beber novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, oh, aleluia, essa água se tornará nele uma fonte. A medida de Deus é maior. Não é uma água que você vai tomar um copo e vai ficar, não, eu vou economizar porque Deus me deu aqui esse copo de água. Não. O que Deus compartilha com você é uma fonte que transborda, que você compartilha e não sente falta. É uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando eles estão nesse diálogo, Jesus fala assim: ei, vai lá e chama o teu marido. Chama o teu marido e vem cá. Os ateus têm bastante problema com esse texto, porque Jesus conhece todas as coisas. Porque Jesus pede para chamar o marido da mulher. Jesus sabia que ela não tinha marido? Responda para mim. Jesus sabia que ela não tinha marido? Sabia, igreja? Tem muita gente para ser tão fraco. Jesus sabia que ela não tinha marido? Sabia? Então por que Jesus perguntou para ela? Aí os ateus dizem assim: o Deus de vocês é todo atrapalhado. E vocês são mais atrapalhados ainda porque creem nesse Deus que a Bíblia prega. É que o ateu não sabe
Jesus sabia. Mas Deus precisava dar uma oportunidade de cura para a alma daquela mulher. Porque quando você conta o seu problema, não é Deus que tira a dúvida, mas é você que recebe cura da parte dele. Aleluia. E nesta noite Jesus nos pergunta: qual é o teu problema? Vou pedir para você, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Eu não acredito que esta reunião aqui seja só uma reunião linda. Tudo lindo, todo mundo lindo. Jesus está falando conosco nesta noite. Qual é o teu problema? Aproveita um minuto aí e diga: Deus, olha lá, Deus. Eu vim aqui, Jesus, eu estou linda, eu estou adorando. Mas olha lá, Deus, a oportunidade que o céu está te dando para você contar qual é o teu problema. Aleluia. Quando a mulher responde: eu não tenho marido. Aí Jesus diz assim: disseste bem, não tenho marido, porque tu já tiveste 5, tem um lá na tua casa, mas esse que tens não é teu. Isso disseste com verdade. Aprendo com a samaritana a falar a verdade, abrir o coração e não esconder nada. Quando nós olhamos para essa análise da mulher dizendo que não tem marido, apesar de ter um na casa dela, é como se ela tivesse casado a primeira vez e o marido disse: você está divorciada, vai embora. Já que a mulher não podia pedir divórcio, aí essa mulher se frustra. Primeiro casamento é um sonho na vida de cada pessoa, e na vida da mulher, que é mais romântica ainda mais. Essa mulher se frustra, casa a segunda vez. O marido manda embora e ela se frustra. Mas como não perde a esperança, se casa a terceira vez. O marido manda embora, e na expectativa de que agora vai dar certo, ela casa a quarta vez. Dá errado. Ela casa de novo, se frustra. O marido a despede, manda embora. E ela casa pela sexta vez. Quando ela tem um encontro com Jesus. Essa é uma mulher que carrega um histórico de abandono, decepções, frustrações. Ela tem um marido em casa, mas ela diz: eu não tenho marido. Ou seja, tem alguém que ocupa o lugar de marido, mas é como se fosse nada. Eu tenho, mas é como se nada eu tivesse. Jesus diz: isso disseste com verdade. Quando isso acontece, quando Jesus diz: eu conheço a tua história, conheço o teu passado de sofrimento, conheço tua história de abandono, conheço as tuas frustrações. Ela diz assim: eu vejo que tu és profeta. Só que ela não sabia que além de profeta, era o próprio Deus encarnado diante dela. Porque Jesus é Deus. E ela resolve tirar uma dúvida. Tem dor na bagagem. Tem decepção
frustração na bagagem. Foi sozinha até o poço, porque provavelmente, devido ao preconceito, não tinha nenhuma amiga que pudesse acompanhá-la. E uma mulher com um histórico nesse contexto, ela era discriminada. Uma mulher não servia de testemunha em lugar nenhum no contexto judaico. Não podia chegar diante de um tribunal e testemunhar nada. Mulher não assinava contrato. Essa mulher vai sozinha. Mas mesmo ela carregando uma história assim, ela tem uma preocupação. Ela diz assim: Deus, vejo que tu és profeta. Ela não sabia ainda quem ele era. Então, vendo-o como um profeta e não como Deus, ela diz assim: com certeza a sua mente, lembrando o seu passado, a sua história, suas decepções, mas ela vira para ele e diz assim: onde é o lugar que se deve adorar? Porque decepção, frustração não podem bloquear a nossa adoração. Tem crente que se alguém olhar para ele de um modo diferente, ele já diz assim: eu não vou mais. Se escolher uma cor de roupa que a gente não gosta, nessa festa eu não participo. A pergunta é só a aparência que conta? E a busca pela presença de Jesus não importa? A nossa motivação, a nossa adoração está condicionada às circunstâncias. Ela pergunta: onde? O povo de Samaria diz que é lá no Monte Gerizim. Os judeus, vocês dizem que é lá em Jerusalém. Então diz aí, onde é que deve adorar? Aí Jesus diz assim. Jesus diz: mulher, chegada é a hora, e a hora já chegou, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Quando nós olhamos a Bíblia, nunca encontramos Deus sendo chamado a atenção por causa do comportamento de alguém, por causa do tamanho do sacrifício apenas. Não pelo sacrifício puramente. Mas o salmista escreve que há um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Quando Jesus diz para ela que vai chegar o dia em que as pessoas adorarão a Ele, independente do lugar. Ela diz assim: eu sei que o Messias chamado Cristo, Ele virá. E quando Ele vier, nos anunciará todas essas coisas.
Jesus vira para essa mulher e diz assim: eu sou eu que falo contigo. Oh, aleluia. Aleluia. Quando Jesus se apresenta àquela mulher, os discípulos chegam, olham para aquela situação, estranham. Só que eles não perguntam por que Jesus está conversando com uma mulher. A Bíblia diz que aquela mulher que tinha ido ao poço com um cântaro vazio, a Bíblia não diz que ela pegou água enquanto conversava com Jesus. O cântaro dela, o cântaro humano, o cântaro material dela, continuou vazio. A Bíblia diz que ela deixou o cântaro. Ela esqueceu a necessidade. E ela foi à cidade anunciar aos homens daquela cidade. Eu paro para analisar. De repente você está se perguntando: missionária Clemirene, o que tudo isso tem a ver com o texto de Romanos 12:2? Transformação da mente. O que isso tem a ver? Observe que essa mulher discriminada por aquela sociedade foi sozinha meio-dia tirar água porque não tinha companhia. Agora essa mesma mulher volta a encontrar as mesmas pessoas que ela deixou para trás, para dizer assim: ó, eu encontrei um homem que me disse tudo quanto eu já fiz. Não seria porventura ele o Cristo? O que isso tem a ver? Tem a ver que nesse encontro com Jesus, a sociedade continuou sendo a mesma. Quem discriminava continuou sendo o mesmo. O povo continuou sendo o mesmo. Mas quando ela tem um encontro com Jesus, a mente dela é transformada. Ela não se importa com quem está em volta. Ela diz: eu vou testemunhar. Não importa se quem vai ouvir é um que discrimina. Não importa se quem vai ouvir é aquele que me desprezou. Sabe por quê? Porque passado não é impedimento na vida daquele que já teve um encontro com Jesus. Eu não sei o que aconteceu lá na tua história. Mas nós sabemos que às vezes o inimigo pode tentar trazer à sua mente coisas que você não vive mais. Circunstâncias que já ficaram para trás. Que depois que você encontrou com Jesus, esse cântaro vazio você já abandonou. Mas o adversário, ou alguma circunstância, pode tentar trazer à sua mente coisas que já passaram. Mas a samaritana pegou o passado dela e fez dele um testemunho. Tem gente que não tem coragem de contar o testemunho do que já viveu. A samaritana disse assim: olha,
Eu vou contar para vocês algo. Ele disse tudo o que eu já fiz. Mas Ele é o Cristo. Não importa o que aconteceu lá no passado. Depois que você cruzou com Jesus. Oh, aleluia. Depois que essa mulher vai e testemunha aos homens daquela cidade. Observe. Muitos judeus onde Jesus pregou criticaram, blasfemaram, expulsaram e nem quiseram ouvir Jesus. Mas o testemunho dessa mulher diz que o povo daquela cidade começou a convergir em direção aonde Jesus estava. E sabe o que eles diziam? Jesus, fica conosco. Nós ouvimos o testemunho a respeito de ti. Fica entre nós. Samaria toda se rendeu aos pés de Cristo. E o texto diz que Jesus ficou lá por 2 dias. Fica de pé comigo. Estou encerrando. O texto diz que enquanto tudo isso acontece, aleluia, os discípulos chegam para Jesus com comida. Eles vêm trazer comida para Jesus e eles dizem: mestre, coma. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus diz assim: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a murmurarem entre si: será que alguém trouxe comida para Jesus? E Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você percebe que Jesus despede os discípulos? E quando Jesus despede os discípulos para comprar comida, o interesse de Jesus não era que eles fossem realmente comprar comida. Porque depois que eles voltam com comida, Jesus agradece: não quero comida. Eu estou aqui por outro propósito. Estou aqui por outro motivo. Jesus estava lá exatamente por causa de uma mulher que a casa dela, o texto não diz que a casa dela mudou. Antes dela ir testemunhar em Samaria, a cidade era a mesma. Mudou depois do testemunho dela. Mas a casa dela, quando ela vai testemunhar, é a mesma casa. Mas Jesus transforma a mente, dando-lhe autoridade para que ela possa olhar para si e ver quem Deus é. Ela olhava para a vida dela e dizia: eu posso testemunhar quem Ele é. Eu posso testemunhar o que Ele fez na minha vida. Eu posso testemunhar que aquilo que Ele dá é uma fonte que jorra. Talvez algumas coisas na nossa vida não vão mudar. Eu não quero te decepcionar, mas eu preciso ser sincera. E eu preciso pregar dentro daquilo que a Bíblia diz. Não adianta eu chegar aqui e dizer para você: seus problemas acabam hoje. Tem
problema que Deus vai resolver hoje vai robustecer a nossa fé. Amanhã vai aparecer outro. Nós vamos superar de novo. E nós vamos superar até a eternidade. Mas quando chegar na glória, o problema vai ser apenas até ultrapassar a nuvem. Aleluia. Porque na eternidade não haverá dor, não haverá lágrimas, não haverá decepções, não haverá clamor, porque todas essas coisas serão passadas. Então talvez algum familiar continue como é. Talvez o seu patrão não mude. Algumas pessoas não mudam. Porque para mudar precisa dar lugar para Jesus. Mas se eles não mudarem, você vai manter na sua mente a certeza de que Jesus cruzou o teu caminho. E Ele já transformou a sua mente. Você tem uma mente renovada, que não está fixada nas circunstâncias, que não está fixada em coisas daqui. E como com a samaritana, Jesus criou uma ambiência favorável para perguntar para ela qual é o problema que ela tinha. E nesta noite, com a autorização da igreja, da liderança, nós vamos orar juntos. Nós vamos orar. E você vai conversar com Jesus, nesse ambiente favorável que o céu criou para nós. Você pode fechar os teus olhos? Fecha os teus olhos. Seja sincero com Jesus. Faça a tua oração. Eu quero te convidar a orar. Você pode fechar os teus olhos e conversar com Jesus? Conversa aí com Jesus. Diga: Jesus, eu te convidei para estar nesta reunião. Essa não é uma reunião a mais. Tem circunstâncias que marcam, que ferem, que cicatrizam a nossa alma, que machucam o nosso coração. Mas Tu és o Deus que conhece todas as coisas. Jesus, nós oramos a Ti nesta noite. Tu és o Deus que foi de encontro com uma mulher anônima, numa hora que só o Senhor sabia que ela estaria lá. E nós queremos, Pai, nos colocar diante de Ti nesta noite, honrar o Teu nome e reconhecer que não existe ninguém que tenha um amor como Tu tens. Nós queremos Te agradecer, Jesus, porque Tu decidiste nos amar. E um dia, pela agenda da eternidade, na cruz Tu abraçaste a nossa causa, mudaste o nosso destino. E hoje nós temos esperança. Nós temos esperança de um dia nós cruzarmos as fronteiras materiais e chegarmos diante da Tua presença.
E nós queremos, Pai, pedir a Ti que nos dê graça, força, esperança. Fortalece o nosso coração, para que não venhamos desistir na caminhada. Para que possamos Te adorar cada dia, independente das circunstâncias. E que a nossa mente fique não nas coisas daqui da terra, mas que nós possamos ter uma mente voltada para Ti. Eu quero interceder a Ti nesta noite, Jesus, pelo coração desta mulher que entrou aqui, pedindo uma palavra para o seu coração. Tem regiões da alma que só o Senhor acessa. Então acessa pelo poder do Teu nome. Acessa essa região íntima dessa alma que clama, que pede um socorro nesta noite. Pai, transforma cada casa, transforma cada lar. Nós não abrimos mão dos nossos familiares. Nós serviremos a Ti. E a nossa casa também Te servirá. Nós não abrimos mão de nenhum familiar nosso para Satanás. Guarda tudo que carrega o nosso nome. Nos esconde e nos ajuda a nos preparar para o grande dia. Porque nós sabemos que Tu estás à porta. Oh! Jesus, continua conosco. Continua com a Tua igreja. Abençoa o Teu povo neste lugar e nos fortalece em Ti. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Podeis tomar os seus assentos. Eu agradeço.